O Flamengo lidera a lista de equipes mais valiosas da Libertadores de 2023 e a diferença é tão grande que, somada as últimas 3 equipes dessa lista de 32 que participarão da fase de grupos, atingiriam apenas 10% da equipe carioca. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do JP Comenta, hoje para falar sobre Libertadores de 2023. Os grupos ainda não foram definidos, mas a gente já tem o conhecimento das 32 equipes que irão participar da fase de grupos da competição, da maior competição da América do Sul. Nessa última semana, o OneFootball divulgou uma lista com o valor de cada uma das equipes, né? O valor baseado no que o Transfermarkt, que é um aplicativo, que é um site, na verdade, especializado em valor de transferência, em valor dos clubes e dos jogadores, trouxe. E aí o OneFootball foi lá e montou essa lista. Eu vou trazer algumas informações dessa lista mais detalhadamente sobre o Flamengo, que lidera essa lista de equipes mais valiosas, e trazer um comparativo com as últimas equipes dessa lista, né? Trazer ali quem está na 32ª colocação, quem está nas últimas colocações em relação a valor de fato financeiro dessa liga. Antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar também esse link, porque isso ajuda demais no meu trabalho, e ativar o sino de notificações aqui embaixo também, porque isso contribui demais no meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro Manhani, trabalho na Rede Oficial, o canal presente também aqui no YouTube, e estou começando esse meu canal também particular aqui. No final do vídeo eu vou fazer um desafio / pedido para vocês, para trazer outras informações dessa lista, trazer outras informações sobre os brasileiros que também ocupam boas colocações nessa lista, todos os brasileiros dentro do top 10, né? São 7 brasileiros que irão participar dessa fase de grupos, todos eles no top 10 também que tem outras 3 equipes da Argentina. Então, futebol brasileiro e argentino, financeiramente, o valor dessas equipes ocupam ali o top 10, as equipes que irão participar da fase de grupos de 2023 da Libertadores. Mas bora trazer primeiro um pouquinho de uma tentativa de análise para justificar isso. É um futebol brasileiro que vem liderando o cenário da América do Sul, né, na Libertadores, de fato, nos últimos anos, vem tendo um grande destaque de Palmeiras, de Flamengo principalmente. O Palmeiras, inclusive, é o segundo dessa lista, muito pela questão de como o país, né, apesar de toda essa turbulência que o Brasil vive, mas comparado, por exemplo, à Argentina, que ainda consegue manter um certo nível, mas questões também políticas da Argentina não contribuem tanto, questões econômicas da Argentina não contribuem tanto, e se a gente parte para uma Venezuela também, e eu vou justificar porque eu estou citando Venezuela, mas também não é um cenário dos melhores, justifica um pouco de um Brasil que tem uma extensão gigantesca de território mesmo, e um poder que, apesar de não viver o melhor momento político nem financeiro, mas é um poder que consegue, um poder financeiro que consegue sobressair aos demais países da América do Sul, e também, consequentemente, consegue captar um pouco mais de patrocínio, consegue captar um pouco mais de investimento para os clubes em si. E olha que a Liga Brasileira, né, não é uma liga organizada. Imagina se fosse, imagina se tivesse uma organização, se tivesse uma captação de questão de venda para o exterior, da imagem de fato do Campeonato Brasileiro, isso teria um poder ainda maior. Mas bora trazer agora os números, né, para tentar explicar um pouco o quanto que o Flamengo vem sendo superior financeiramente às demais equipes. São números do Transfermarkt, são números frios, de fato às vezes pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas são números ali de mercado que podem variar. Segundo o Transfermarkt, o Flamengo lidera essa lista com um valor de 160 milhões de euros. E aí eu vou fazer um comparativo com as últimas 3 equipes que ocupam que irão disputar a fase de grupos da Libertadores e ocupam essa lista. E justificando porque eu citei a Venezuela. Não é segredo para ninguém que a Venezuela vive uma grande crise financeira, uma grande crise econômica de fato. E dentre as 3 últimas equipes dessa lista de poder financeiro, 2 são da Venezuela. Não ocupam a última colocação. Quem ocupa a última colocação, e eu já vou trazendo inclusive valores para vocês,
é o Patronato da Argentina. Patronato tem um valor ali, segundo o Transfermarkt, de 4,5 milhões de euros. E vou trazer também o jogador mais caro do Patronato, é o Juan Cruz, que custa 375 mil euros. Eu vou trazendo essas informações porque depois eu vou fazer um comparativo mais uma vez com o Flamengo, com os 3 jogadores mais caros do Flamengo. E olhando aqui, quem ocupa a 31ª colocação dessa lista, já vem uma equipe venezuelana, que é o Monagas, custando 5,7 milhões de euros, tendo o jogador mais caro, o Orlando Mosquera, por 500 mil euros. Olhando a equipe que ocupa a 30ª colocação dessa lista, é o Metropolitanos, que custa, da Venezuela também, que custa aproximadamente ali 6,7 milhões de euros, com o jogador mais caro, o Robson Flores, 650 mil euros. E somando esses valores, a gente tem um aproximado de 10% do que no papel está o Flamengo, né? Segundo o Transfermarkt, o Flamengo custa 161 milhões de euros, e a gente somando essas 3 últimas equipes, 2 da Venezuela e uma da Argentina, chegariam ali aos 16 milhões, ou seja, aproximadamente ali 10% do valor que vale de fato o Flamengo. Repetindo, não são valores frios, não são valores exatamente assim. E agora, bora trazer quais são os 3 jogadores mais caros do Flamengo, para também trazer um comparativo com essas últimas 3 equipes. O jogador mais caro, segundo o Transfermarkt, é o Gabriel Barbosa, 22 milhões de euros, e só comparando, né, 22 milhões de euros, só o Gabriel Barbosa vale mais, entre aspas, né, vale mais do que essas últimas 3 equipes, que somadas atingem 16 milhões. O Pedro também tá nesse negócio de só o Pedro supera essas outras 3 equipes, 20 milhões, e o Arrascaeta, 19 milhões de euros. Repetindo, não são valores frios, não é pagando 19 milhões que vai tirar o Arrascaeta de euros, que vai tirar o Arrascaeta do Flamengo, pode até ser, mas não são valores frios. São valores frios de fato, não são valores exatos de uma possível transferência, são valores que a Transfermarkt coloca, que o Transfermarkt avalia. Mas é esse o comparativo aí com essas últimas 3 equipes. Um dos 3 jogadores mais valiosos do Flamengo bancariam ou são mais valiosos do que toda a equipe, do que somadas as últimas 3 equipes que participarão, né? As 3 equipes menos valiosas que participarão da fase de grupos da Libertadores. E também, só para trazer um pouco mais de como vem sobressaindo o futebol brasileiro. O Flamengo lidera, o Palmeiras vem na 2ª colocação e o Atlético vem na 3ª colocação, né, de equipes mais valiosas. Vem o Corinthians, vem o Atlético Paranaense, o Fluminense, o Internacional, as equipes também brasileiras, todas elas dentro de um top 10. E tem 3 equipes da Argentina, repetindo, que estão presentes nesse top 10. Depois vem 2 equipes do Paraguai, e vem ali um misto, vem um mesclado de equipes do Uruguai, de equipes colombianas, equipes chilenas também. E o desafio / pedido que eu vou fazer a vocês, que eu tinha comentado agora há pouco, tô nesse momento com 325 inscritos aqui no canal, chegando aos 350, vou fazer um vídeo detalhando um pouco mais de como essas outras equipes brasileiras estão, de qual é o valor dessas outras 3 equipes brasileiras, trazendo um comparativo ainda maior sobre essa soberania do futebol brasileiro em relação às demais que irão disputar a Libertadores de 2023. Para quem não tem o conhecimento de quais são essas 32 equipes de fato, eu fiz um outro vídeo aqui, está presente no canal, trazendo todas essas equipes. Mas é isso, queria que você comentasse aqui o que você achou sobre essas informações, sobre essa soberania do Flamengo em relação ao custo do elenco em si. Também queria que você comentasse aqui. Mais uma vez, pedir para você se inscrever, pedir para você deixar o joinha, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.